tudo bem? Vamos continuar então a matéria de advérbio falando agora a respeito da circunstância. A circunstância é a ideia expressa pelos advérbios. Quantas são as circunstâncias? Depende do autor. Há, em média, 7 circunstâncias. Contudo, há autores que dizem que são 5, há autores que dizem que não há um número específico de circunstâncias. O que interessa é o seguinte, eu trago aqui aquelas que eu mais vejo em questões de prova. Vem cá, olha só. Modo, tempo, lugar, intensidade, dúvida, negação e afirmação. Naquela frase que eu trouxe, ela dirige mal. Mal exprime modo. Aquela cerveja desce redondo, ou aquela cerveja desce redondamente. Modo. Tempo. Hoje, agora, neste momento. Isso tudo é tempo. Lugar. Aqui, lá, acolá, em casa, em BH. Intensidade. Muito, demais, mais, menos. Isso é tudo intensidade. Dúvida. Talvez, provavelmente. Negação. Não. O advérbio de negação mais comum é o não, tá? Afirmação. Certamente ou com certeza trazem aí a afirmação, ok? Muito cuidado com o seguinte, olha essa frase. Infelizmente, o professor não virá. Infelizmente, o professor não virá. Infelizmente, é um advérbio? Cuidado. Você pode argumentar o seguinte, não, professora, infelizmente não é um advérbio, porque não se refere ao verbo, não se refere a um outro advérbio, não se refere ao adjetivo. Muito cuidado. Há algumas situações em que o advérbio pode se referir ao conteúdo da oração, que é o caso desse aí. Veja só, pegando a minha canetinha aqui. Quando eu digo, infelizmente, o professor não virá, infelizmente está se referindo a todo o conteúdo da oração, tá? Porém, eu não vejo muito isso em prova. É possível afirmar que a palavra infelizmente é um advérbio que modifica toda oração. Eu não vejo isso. A gente tem que ser objetivo e pensar naquilo que cai em provas, né? Então, olha só. Como fazer? Como olhar para a palavra infelizmente e ter certeza absoluta de que ela seja um advérbio? Pela formação dessa palavra. Infelizmente é uma palavra formada pelo adjetivo infeliz mais o sufixo mente. Adjetivo infeliz mais sufixo mente. Isso é uma fórmula. Toda vez que vocês virem adjetivo mais sufixo mente, isso forma o quê? Isso forma advérbio, tá? Muita atenção para isso. Adjetivo mais sufixo mente forma advérbio. Por exemplo, lentamente, redondamente, que eu já tinha falado, aquela cerveja desce redondamente, grandemente, raramente, particularmente, simplesmente, ocasionalmente. São milhares advérbios formados por esse processo de derivação sufixal. Milhares, ok? Veja uma frase aqui, ó, de prova. O cidadão vai livre e espontaneamente às urnas. Vou colocar urnas bonitinhas aqui embaixo, tá? O cidadão vai livre e espontaneamente às urnas. Ok.
Questão de prova, caiu numa prova do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Foi afirmado o seguinte: é possível afirmar que o cidadão vai livre e espontaneamente às urnas. O elemento, o elemento livre se refere ao substantivo e espontaneamente se refere ao verbo. Ponto. De novo. O cidadão vai livre e espontaneamente às urnas, o elemento livre se refere a cidadão e espontaneamente se refere ao verbo. Ponto. Certo ou errado? Certo ou errado? Erradíssimo, né? Tanto livre quanto espontaneamente se referem ao verbo. A classe de palavras que modificam o verbo, que se refere ao verbo, é o advérbio. Na verdade, livre é um advérbio de modo. É o advérbio livremente. Da mesma forma que espontaneamente é um advérbio de modo. Então, olha só, livre é o quê? Vou escrever em vermelhinho. Livre é o advérbio livremente. Livremente. Há aqui uma regrinha que diz o seguinte. Primeiro eu vou falar e depois eu coloco calmamente no quadro. Quando se enumeram advérbios formados pelo sufixo mente, deixa-se o sufixo expresso somente no último advérbio. Quando se enumeram advérbios formados pelo sufixo mente, deixa-se o sufixo expresso somente no último advérbio. Foi o que aconteceu aqui. O cidadão vai livremente e espontaneamente às urnas. São dois advérbios formados por mente. Qual é a regra? Nesse caso de enumeração de advérbios formados pelo sufixo mente, o sufixo mente fica expresso somente no último advérbio. Por quê? Por conta da pronúncia, para não ficar carregado. Imagina se houvesse aqui a enumeração de 3 advérbios terminados em mente. Por exemplo, o cidadão vai livremente, espontaneamente e alegremente às urnas. O cidadão vai livremente, espontaneamente e alegremente às urnas. Nó, que horror de pronúncia! Qual que é a regra? Nós vamos suprimir o mente dos primeiros e deixar expresso só no último, né? O cidadão vai livre, espontânea e alegremente às urnas. Beleza? Vou colocar essa regrinha para você então, ó. Quando se enumeram advérbios formados pelo sufixo mente, deixa-se esse sufixo expresso somente no último advérbio. Somente no último advérbio. Tá? Quando se enumeram advérbios formados pelo sufixo mente, deixa-se esse sufixo expresso somente no último advérbio. Tranquilo? Vou aqui exagerar no capricho, fazendo um balãozinho. É o que eu gostaria que você fizesse aí para destacar essa regra. Beleza? Para finalizar o advérbio, veja só essas 3 frases. O aluno saiu silenciosamente.
O aluno saiu em silêncio. O aluno saiu sem fazer barulho. Silenciosamente, em silêncio e sem fazer barulho. Eu adoro isso em prova. É possível afirmar que a palavra, a expressão e a oração em destaque. É possível afirmar que a palavra, a expressão e a oração em destaque exprimem a mesma ideia. Ponto. Certo ou errado? Certo demais. Silenciosamente é advérbio de modo. Em silêncio é uma locução adverbial de modo. Sem fazer barulho é uma oração subordinada adverbial de modo. Oração subordinada adverbial de modo. Isso cai em prova? Demais. Então, qual é o conceito que envolve isso aqui? Uma palavra, uma expressão ou uma oração podem exprimir circunstância. Uma palavra, uma expressão ou uma oração podem exprimir circunstância. Então, muito cuidado, porque a circunstância não fica restrita só ao advérbio. Ela aparece no advérbio, na expressão que cumpre o papel do advérbio e na oração que cumpre o papel do advérbio. Legal? Para finalizar, eu quero falar a respeito de mais uma coisinha, que é a função sintática. Veja, qual é a função sintática do advérbio? O advérbio exerce a função sintática de adjunto adverbial. Todo e qualquer advérbio exerce a função sintática de adjunto adverbial. Isso é muito, muito comum em prova. Uma atenção que eu quero que você tenha é o seguinte. O advérbio é a classe, o adjunto adverbial é a função sintática. Beleza. Qual é o desdobramento dessa classe? Locução adverbial. Ok. A locução adverbial exerce também a função sintática de adjunto adverbial. Então, olha só, vamos colocar isso aqui. O aluno saiu silenciosamente. Silenciosamente é um advérbio de modo. Qual é a função sintática? Adjunto adverbial de modo. O aluno saiu em silêncio. Em silêncio é uma locução adverbial de modo. Toda locução adverbial exerce também a função sintática de adjunto adverbial, tá? No caso aqui é um adjunto adverbial de modo também. Então, muito cuidado, porque a função sintática é da classe, que é o advérbio, e é da expressão que cumpre o papel da classe. Então, tanto o advérbio quanto a locução adverbial exercem a função sintática de adjunto adverbial. Ok? Muito cuidado com isso, porque isso cai demais em prova. É muito comum em questões de prova se negritar, se destacar, se sublinhar a locução adverbial e perguntar qual que é a função sintática dela. Toda e qualquer locução adverbial exerce a função sintática de adjunto adverbial. Todo e qualquer advérbio exerce a função sintática de adjunto adverbial. Legal? Finalizei aqui o conteúdo de advérbio. Até a próxima aula. Um beijo.